Esse vídeo é reservado hoje para falar de depressão. Eu vou começar até para fazer o link, dar um exemplo da minha depressão que eu tive na década de 90. Muito rapidamente eu tive depressão. E naquela época não era muito visto isso, até os médicos mesmo olhavam com meio ressabiados. E quando eles aceitavam o fato, eles viam mais como um fato psiquiátrico, ou seja, tomar medicação, aquela coisa toda. Então, eu entrei primeiramente com medicação, mas eu não consegui gostar disso. Então, depois de muito sofrer, depois de muito correr, de muito tentar, um amigo deu o endereço de um analista dele. E eu saía da confecção, naquela época eu tinha confecção, e quando eu conseguia ir trabalhar, porque era muito difícil, eu realmente caía, eu não tinha ânimo para nada, porque você fica sem vontade de tomar banho, vontade de comer, vontade de ouvir. E o pior, eu quando tomava banho doía. A água batia na pele e doía. E eu ficava muito tonta. Então, até hoje, eu não fecho a porta do banheiro. Eu tenho esse costume, eu tenho medo, tinha medo na época de fechar a porta, eu cair e bater com a cabeça, porque a tontura era muito grande. Então, quando eu caía, eu ficava com manchas roxas pelo corpo. E a grande coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ido a esse analista que, onde quer que ele esteja muito bem, muito feliz. Eu fiquei pouco tempo, mas foi um pouco tempo que fez toda a diferença na minha vida, porque eu consegui pegar de novo as rédeas. Então, quem passa por depressão, esteja alertado aí que não é só uma psicanalista falando. É quem passou. E eu posso dizer claramente para vocês, não é uma coisa que você deseje para ninguém. Eu não sei até hoje em dia, é uma coisa que eu estudo, né? Se é uma frustração da alma ou se é uma frustração do ego, mas seja o que for, é pesado, é tenebroso, é assustador. E você deseja ir embora. O acabar para você definitivamente é o melhor que pode acontecer na sua vida. Eu passava isso toda a noite. Toda noite vinha aquela onda de morrer mesmo, de morte. Talvez por isso hoje eu não tenha nenhum medo. Nenhum medo. Porque era toda a noite. E piorou quando veio com a síndrome do pânico, que eu só fui identificar muito mais tarde. Mas eu passava mal quando saía. Então, atravessar a rua para mim até hoje é um gatilho. Eu só me sinto segura nas faixas. E mesmo assim, quase fui atropelada numa faixa com o sinal aberto para o pedestre. A pessoa vinha, acho que num celular, alguma coisa, e freou colado em mim, entendeu? Então, eu tenho sou meio ressabiada por atravessar a rua. Fora do sinal, então, eu entro realmente a um gatilho até perigoso, porque eu começo a ventilar, né? A dar aquela falta de ar, a vir ansiedade, até eu chegar do outro lado. Então, eu, educadamente, atravesso na faixa quando o sinal está fechado e quanto mais transeuntes estão trilhando a faixa de pedestre, porque eu já quase fui atropelada porque eu fui a primeira a colocar o pé na faixa de pedestre.
Mas eu ainda me pergunto o que disparou aquilo. Parece para mim que o que disparou foi o falecimento repentino do meu pai com um ataque cardíaco no meu colo. Eu estava segurando ele, perguntando o que ele estava sentindo. Então, e passei a noite toda procurando socorro, porque eu não enxerguei aquilo. Eu não enxerguei que ele tinha falecido. Então eu passei a noite toda com policiais maravilhosos me acompanhando a noite toda para a gente tentar ter socorro para ele. Por uma coisa que eu acho que os policiais já sabiam que não era, né? Porque a vizinha que estava socorrendo, era enfermeira, ela chamou a polícia. Mas aí eu volto para falar isso aqui. É um vídeo um pouco mais longo, porque eu gastei quase 6 minutos falando do que tinha acontecido comigo. E aí eu posso dizer para vocês que realmente alguns agora dizem que talvez seja a perda da energia vital, e pode ser. Eu tinha uma vida muito difícil, porque estava em plena hiperinflação. E logo o Collor, dias depois do falecimento do meu pai, ou um tempo depois, porque ele faleceu em 90, não sei se quando ele tomou posse, ele fez logo imediatamente, mas eu sei que ele confiscou todos os bens. Então, era um trabalho danado, primeiro, para sobreviver com uma confecção, com funcionários sob sua responsabilidade. São outras vidas que dependem de você, e aquela inflação comendo tudo, aquilo foi desgastante. Então você vai perdendo realmente energia vital. E eu calculo que tenha muitos de vocês aí desse lado que passem pela mesma coisa, trabalham duro, 2, 3 empregos, para poder dar uma qualidade de vida para suas famílias, né? Poucos se veem, poucos se falam, pouco relaxam. Eu, por exemplo, emendava. Teve uma vez que eu fiquei 3 dias acordada para entregar uma coisa, para que ela não perdesse o valor, ou que a pessoa não quisesse mais, porque ela também já estava passando por dificuldade. Então, talvez seja a perda da vitalidade. E ela fecha o link realmente com a depressão, com a síndrome do pânico. Por quê? Porque você se sente incapaz. Eu sei que eu me senti incapaz. Eu fiquei me culpando que eu podia ter levado meu pai para o socorro, porque ele disse que aquilo era úlcera, a dor era de úlcera, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que saber que não era, quando na verdade não é assim. Ele confundiu um ataque cardíaco, uma dor cardíaca, com a dor da úlcera. Então, ele não queria médico. Então, ele falava, não, você está me obrigando, eu não quero. E a minha mãe, cuidando dele, ele queria minha mãe, ele não queria remédio, ele não queria nada, só servia minha mãe. Então, você se sente culpado por aquilo. Eu caí logo após, né? Não vou dizer nem que foi um mês, no dia seguinte, eu já estava sentindo taquicardia, eu já estava sentindo, a pressão já estava oscilando, e os médicos tentaram durante muito tempo me manter apenas com lenitivos, mas a coisa só piorava. Então, realmente, você vem de um cansaço, né? Trabalhando além das suas possibilidades para realizar um objetivo, para alcançar um objetivo, e você ainda junta com o luto, aquilo tudo precipitou uma coisa que já vinha se desenhando e você não tinha tempo de parar para ver. Então, por isso eu estou dizendo para vocês que isso ataca pobre, rico. Então, você que é pobre, tem uma vida difícil, você está mais sujeito a isso ainda. Então, eu digo
que muitas vezes a gente adoece e eu coloco um responsável, se é energia vital, se é o ego, porque a gente acha que vai resolver as coisas e não consegue resolver, e o ego entra em pânico, o ego entra em curto-circuito, porque eu aprendi tanto para ser bem-sucedido e não sou bem-sucedido. Mas aí, mesmo eu, que sempre fui espiritualizada, digo, caí nessa vala comum da depressão. Eu entrei nela e para sair foi terrível, terrível. Por quê? Porque nós vivemos para contentar o mundo de César. Aquele mundo de inflação. O que era? Eu trabalhava feito uma danada, não era só para pagar os outros, era também para eu ter isso, para eu ter aquilo. Mundo de César. O mundo de César que te leva para lugares inimagináveis e sofridos e doídos, onde você sangra, onde a sua energia é desviada para alimentar essa sociedade vampiresca que te suga o tempo todo. Então muitos vão caindo e aí são taxados de fracos. São fracos, não conseguiram aguentar. E não é verdade, porque ela produz pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas com síndromes cada vez mais graves. Porque ela tenta ser melhor, tenta brilhar, tenta trazer conforto e esquece do seu eu. Eu ouvi, estou passando um pouco, vou passar mais um pouco, eu ouvi do meu médico, não esse que me ajudou esses anos todos, porque infelizmente ele faleceu, mas eu ouvi de um médico recente, nem quis voltar mais, quando eu estava contando, daí ele viu minha ficha desse médico que já tinha falecido, ele estava pegando os clientes, ele falou, mas você tem depressão? Eu falei, não, doutor, eu não tenho mais depressão. Bem, tá certo, ele me ajudou em alguma coisa, porque como eu não tinha apresentado, desde os anos 90 até os anos 2020, 2018, 2019 que eu fui nesse médico, era mais para fazer um check-up do que outra coisa qualquer, ele falou, mas você tem depressão, você tem síndrome do pânico, porque são doenças incuráveis. Uma vez contraídas, você vai sofrer a vida toda. Eu sabia que a minha pressão alta e minha taquicardia iriam permanecer comigo até o último dia da minha vida, porque isso meu outro médico havia alertado. Falou, Ângela, isso são danos que não retornam. Vamos cuidar disso e vamos trabalhar para que não piore. Mas eu não estava pronta para ouvir que a depressão não estava curada, porque simplesmente me apavorou. Falei, gente, eu não quero aquilo nunca mais na minha vida. Eu não tive nem quando me separei, que foi uma barra duríssima, que eu não desejo para ninguém, que é a desconstrução total de uma vida que você suou para conquistar, para construir. Você estava ali junto, né? E aquilo some da sua vida. Eu acho que é um luto também, mas eu segurei firme, olhei para mim, fui me cuidar e fui me proporcionar aquilo que eu desejava. Por quê? Porque eu não queria nunca mais voltar para aquele mundo da depressão. Então, mas ele me ajudou no seguinte, ele falou, olha, você não está curada, você não está passando pela fase terrível dela, não significa que você não a tenha. E é verdade. Eu comecei a prestar atenção, então tem sim alguns momentos em que aquilo volta. Aquilo vem aquela onda, né? Então eu sento, respiro, converso comigo, falo, querida, o que é? O que está? Estão passando dos limites? Está pesado para você? Então a gente para. Agora eu sou prioridade. Não é o mundo que é prioridade. Eu sou prioridade. Isso não está te fazendo bem,
esse alguém não está te fazendo bem, educadamente tire da sua vida. Educadamente se afaste. Faz você se sentir menor, faz você se sentir carente, afasta, tira. Você não precisa disso. Então, a calma vem, entendeu? Então, pode sim ser a perda da energia vital, mas também a perda de você, porque você fica muito ligada em objetivos, em ganhos. Eu ainda faço isso. Eu tive um problema com o meu computador e quem tem sobrinho aí, o meu sobrinho ainda tem a desculpa de morar em Minas. Então ele, tia, eu vou passar aí, compra isso, compra aquilo, mas pode dizer a Deus a memória, o que tinha lá na memória. Mas parece que algum que gosta de mim aí em cima me deu a sugestão de eu pegar tudo, passa tudo que você tem aí para pendrive. Então comprei um Brutus dos pendrive, passei. Mas na hora que deu, mas eu uso o notebook para escrever, né? E eu estou escrevendo livros, contos, essas coisas. Então o que aconteceu? Até agora, está esperando ele vem, com todo o amor está aqui, mas eu me preparei e juntei uma grana para comprar um novo, então o novo está lá. Eu só esperei pegar, eu peguei do meu jeitinho, falei assim, não, gente, eu vou comprar outro, daí a minha irmã, então não precisa consertar isso, não precisa, que já comprei, já paguei as peças que ele vai trocar e tem um outro sobressalente. E nunca mais deixo ele na memória, nem na nuvem, porque eu não consigo acessar o raio da nuvem. Então, eu e a Microsoft, a gente não se dá bem, não dá match. Então, gente, aqui eu falando um pouco da minha vida, porque às vezes a gente divide, porque a pessoa vê, a Ângela é risonha. Não, risonha eu sempre fui, ainda bem, esse prazer, mas fiquei muito tempo sem isso, sem rir, né? Sem expressar a minha alegria. Mas voltou alguns anos atrás, quando eu fui me cuidar, me ouvir, e agora eu paro qualquer coisa, qualquer momento, para me dar atenção. Falo, querida, o que você tem? Vejo cada dia, converse comigo. E a depressão, quando eu sinto que realmente, porque tem dias que bate só a tristeza, só a vontade de chorar, ou não ver motivo para continuar, eu paro, porque eu cheguei bem na linha do limite. Então passei os 7 minutos a mais do meu tempo, mas essa mulher aqui alerta vocês que não é porque vocês são pobres, que eu estou sofrendo porque eu sou pobre. E não vai ao médico, vá, porque hoje em dia tem psicólogos, tem psiquiatras, tem psicanalistas atendendo no SUS gratuitamente, e isso é maravilhoso. Não acho que vão achar que é frescura, não. Vá por vocês, vá por amor a vocês, tá bom? Não deixem de ir. Eu nunca me arrependi disso, de ter ido para um analista. E eu me dei alta e falei com ele, e fiquei sem os remédios. Tirei todos eles, porque o intuito nosso, meu e dele, era ir desmamando, como eles dizem, aos poucos, e deu tudo certo. Passei demais do meu tempo.